Bom, pessoal, eu vou tentar falar aqui resumidamente um pouco assim sobre a questão da gestão ambiental, né, nas empresas, e depois, para finalizar, um pouco o conceito da sustentabilidade, né. Eu não me preparei assim para falar uma questão muito conceitual, então eu vou falar mais num nível mais prático mesmo, da forma como eu visualizo a evolução da questão da gestão ambiental nas empresas como um todo. Eu visualizo basicamente bom, primeiro, né, eu não sei se vocês têm noção do que é gestão ambiental, né, às vezes é um termo que é muito usado, mas basicamente é um sistema de gestão onde você identifica dentro de um processo, você mapeia suas atividades, né, o macroprocesso, suas principais atividades, e dentro de cada atividade você avalia em que momento você tem algum tipo de interação com o meio ambiente, seja um consumo de energia, no UTI, numa atividade de substituição de manutenção, você vai ter descarte de peças, e com base nisso você faz um planejamento da empresa, né, geralmente tem um ciclo anual de auditorias e tal, você traça como deve ser a regra, para onde tem que ir esses equipamentos, você define metas, né, de consumo de energia, para buscando maior eficiência, enfim, isso a gente chama de gestão ambiental. Eu visualizo dois momentos, né? Existia um momento que era mais reativo, e o outro atual, o momento reativo começou, acho que na década, eu não lembro exatamente, não lembro que ano de fato aconteceu aquele acidente, não sei se você já ouviu falar do Exxon Valdez, que era um petroleiro, foi o maior acidente até aquela época. Né? Não, esse é mais recente, que foi aquele da BP, né? Ele inclusive foi, acho que, maior do que esse que aconteceu lá no passado, não tenho certeza se foi na década de 60, 70, é um navio da Exxon que naufragou, né? Teve um acidente e ele contaminou toda a região do... Eu sei que foi depois de Chernobyl, então. Acho que foi próximo. Chernobyl foi 86. E, bom, isso foi um marco assim para a gestão ambiental, porque até então as empresas não olhavam para o meio ambiente não observava tanto essas questões ambientais. E as empresas passaram a olhar melhor para isso, não por uma questão de marketing nem nada, mas por uma questão de risco, né, e de uma questão de existência dela. Porque para fazer uma recuperação daquela, ela precisou desembolsar muito dinheiro e foi uma perda gigantesca de um processo. Então, a primeira motivação foi mitigação de riscos, né, no momento reativo. Então, quando você tem assim, gestão ambiental, às vezes as pessoas acham, não, a empresa faz gestão ambiental porque ela quer fazer um marketing verde, né, ela quer fazer uma promoção, ter uma boa imagem com o cliente. Provavelmente algumas empresas ainda têm essa mentalidade, mas as grandes empresas que têm grandes impactos ambientais, como uma mineradora, uma construtora, a maior motivação, você pode dizer que é risco. Ela não pode admitir riscos de meio ambiente, são riscos que não dá para você aceitar. O segundo momento é conformidade com a legislação. Conformidade. Que então passou-se a criar muitas leis, muitas legislações para normas, né, para que as empresas se adequassem para reduzir contaminações. As empresas trabalhavam sem nenhum tipo de controle, né, indústria química, e começou a sentir efeitos na saúde da população, a questão da qualidade de vida nas cidades, né, problema em Londres, da fumaça, enfim, então começou a se criar essas normas e as empresas tendo que se adaptar. Esse é um grosso modo assim, do que aconteceu na década de 80, 90, quando começaram a surgir normas, padrões internacionais, que hoje a principal norma é a ISO 14000. Um segundo momento, que eu posso considerar que seria reativo, proativo, é quando as empresas elas passam a olhar para a questão da gestão ambiental como uma questão de eficiência.
poxa, a gente está falando de consumo de energia. Isso não é só bom para o meio ambiente, energia é custo para mim. Então, se eu ser mais eficiente no consumo de energia elétrica, significa retorno financeiro. Estou sendo mais eficiente. Eu consumir menos água no meu processo, significa que a minha estação de tratamento vai operar menos, né? Ou eu, com a mesma quantidade de água que eu pego, eu consigo produzir mais. Então, me interessa. Gerar menos resíduos, não vou gerar menos resíduos só porque é bom para o meio ambiente, mas porque se eu estou gerando resíduo, eu estou perdendo dinheiro. O ideal é que meu processo não gerasse resíduo nenhum. Eu vou ter trabalho para limpar esse resíduo. Exatamente, eu vou ter trabalho. E aí tem uma influência grande das normas, porque enquanto você não tinha normas, as empresas dispunham o resíduo de qualquer forma e isso não era um grande problema. Hoje tem normas, elas precisam colocar num lugar adequado. Mas ainda pensando no passado, onde elas não tinham normas para dispor o resíduo, eu acredito que de qualquer forma o mercado ia tender para buscar soluções para aquele material, porque a ideia é não gerar esses resíduos, para que seja mais eficiente e aumente receita e tudo mais. Então eu acredito que desse estágio, hoje, né, a gente tem uma visão um pouco mais de eficiência. Isso eu já acho que é até um consenso na indústria. Você olha meio ambiente e fala, não, isso é questão de eficiência para a gente, não quero gerar resíduo. E agora, pensando no momento mais atual de empresas de vanguarda, quando agora as empresas deixam de falar um pouco de meio ambiente e estão usando muito o termo sustentabilidade, né? E eu vou colocar aqui, embora sustentabilidade não seja o lugar mais adequado, mas enfim, hoje as empresas elas olham a questão da sustentabilidade, a questão da questão ambiental, não só mais sobre o aspecto de eficiência, mas ela tem integrado esses conceitos, né, que é um pouco confuso, da sustentabilidade. Na verdade, meio ambiente ele é uma das vertentes da sustentabilidade. E hoje as empresas, né, há um tempo atrás, elas vinham buscando implantar a questão da sustentabilidade, imaginando em uma área. Então, na minha estrutura organizacional, eu vou lá e coloco o lugar de área de meio ambiente, que é a percepção que eu tenho hoje. Eles mudaram o nome dessa área de meio ambiente, criou-se sustentabilidade e incorporou outros elementos. Além de meio ambiente, você pode olhar questões sociais, porque sustentabilidade agora é legal, acho que a gente tem que tratar essa questão, então está aqui. E as empresas passaram a olhar isso aumentar um pouco o escopo da gestão ambiental. E aonde eu quero chegar? Hoje, assim, as empresas de vanguarda, elas têm uma visão um pouco diferente. Elas já entendem que o modelo de negócio dela, a forma de ela operar, ela só faz sentido se ela tem uma visão de sustentabilidade, mas isso incorporado no core, na essência do negócio. Então, imaginando não só tendo projeções de curto prazo, mas de longo prazo. Se eu sou uma mineradora e qual é a minha estratégia hoje para daqui? Eu tenho uma estratégia hoje para daqui 5 anos, para daqui 2 anos, para daqui 20, 30. E as empresas passam a olhar para essas projeções de mais longo prazo e a refletir também sobre todos os processos da cadeia. E não só sobre o aspecto de produção, mas também sobre a questão ambiental. Hoje, se eu sou uma empresa de construção, eu preciso produzir. Que tipo de matéria-prima é crítico para mim? Cimento, né? Areia. E sobre essa abordagem de sustentabilidade, a gente passa a refletir sobre mais questões. Eu estou falando de areia e hoje eu tenho grandes problemas aqui em Vale do Paraíba com extração de areia. É um mercado complicado, né? A mineração extrair areia é complicado. Dizem até que tem uma máfia, enfim, né? Mas tem questões muito complicadas ali. Você tem também na cadeia elos mais frágeis, que às vezes você pode acontecer de ter mão de obra escrava, né? Como a gente vê alguns lugares aqui, trabalhando acho que com bolivianos, numa obra, e você tem que ter isso mapeado. Então, assim, para uma empresa que ela imagina, ela se projeta para um horizonte de 50, 40 anos, é interessante que ela manche a reputação dela com esse tipo de questão. É interessante ela refletir nisso para toda a cadeia. E assim, a abordagem de sustentabilidade, a grosso modo, né, além de olhar essas questões sociais, né, você vê a questão
legislação nova agora, de lei anti-suborno, né, você abordar essas questões, porque isso também é interessante para os seus investidores, né, empresas que têm capital aberto, enfim. Você também olha questões ambientais, a disponibilidade de recurso. Então, se você é uma construtora, como é que está o mercado, a mineração da areia? Isso é interessante de olhar. Né? Outro insumo que é crítico para a construção, não consigo, não entendo muito do mercado, mas de repente ferro, né? O ferro também. De onde vem o ferro que você usa? Poxa, está minerando lá em Carajás, né, pela Vale, lá no Pará. Não sei, que questões críticas que poderiam ter lá. E, bom, a abordagem é um pouco mais ampla, assim, e hoje já existe essa tendência, né? Tem muitas empresas que já estão incorporando esses momentos, essa discussão no nível mais estratégico, para ela refletir o quão ela é sensível, né? O negócio dela é sensível para esses temas e principalmente tendo em vista investidores, né? Pensando no mais longo prazo. Bom, basicamente é isso, só passar uma visão geral. Eu gostaria, se a gente tiver um tempinho, só de pegar uma dinâmica aqui, né? Para pegar um pouquinho entender de vocês a visão que vocês têm de sustentabilidade e gestão ambiental no dia a dia de vocês, no trabalho que vocês executam, só mesmo para eu ter essa... No meu trabalho lá,